Olá pessoal, através desse vídeo nós vamos mostrar os conceitos fundamentais da primeira lei de Ohm. Já postei outros vídeos passados mostrando com relação à segunda lei de Ohm e agora vamos falar sobre a primeira. Bom, então todos nós já sabemos sobre os conceitos fundamentais e as grandezas elétricas, certo? Então nós já sabemos que se eu tiver alguma forma de separar cargas de um corpo, sendo que eu tenha carga negativa de um lado e carga positiva do outro, nós sabemos que existem vários métodos, por indução, por temperatura, ação química. Então existem vários métodos que eu consigo separar as cargas negativas e as cargas positivas de um átomo. Lembrando que os prótons são as cargas positivas e os elétrons são cargas negativas. E os prótons não se movimentam. Eu não consigo separar prótons, eu consigo, na verdade, retirar os elétrons. O fato é que eu teria, em um lado desse material, mais carga negativa e do outro lado mais carga negativa, mais carga positiva. Com isso, eu acabei de criar uma chamada diferença de potencial, que também é conhecida como tensão elétrica. Ok? A partir do momento em que eu gero essa diferença de potencial ou essa tensão elétrica, aplicando essa tensão elétrica em algum material, lembrando o seguinte, o conceito de tensão elétrica, o que é a tensão elétrica? É força capaz de movimentar elétrons, beleza? Então a tensão é uma força. Então a partir do momento que eu aplico essa tensão ou essa força em determinado material, que possui mais ou menos resistência, o fato é que vai acontecer que esses elétrons vão começar a se movimentar. Então a tensão elétrica, que é a força capaz de movimentar elétrons, quando aplicada em algum componente, algum material, vai fazer com que esses elétrons se movimentem, certo? Porque é uma força que movimenta os elétrons, E esses elétrons vão se movimentar com mais intensidade ou com menos intensidade, dependendo da quantidade de carga, dependendo da quantidade de força que eu aplicar. Este movimento ordenado dos elétrons livres, então o movimento dos elétrons, é conhecido como corrente elétrica. Então, essa daqui é a famosa corrente elétrica, ok? Essa corrente elétrica, quando passar por determinado componente, que seja cabo, que seja outros materiais, vai gerar trabalho. Ou seja, se eu circular a corrente elétrica em uma resistência elétrica de um chuveiro, o trabalho realizado pela resistência elétrica do chuveiro é o calor. O fato é que circulou corrente em um componente elétrico, em um componente qualquer, esse componente vai realizar trabalho. Tá joia? Então, apliquei tensão, circulou corrente. Essa corrente, em função do tempo, vai fazer com que gere um trabalho. Este trabalho gerado, o joule, por exemplo, que é o calor, em função do tempo, significa o quê? Dissipação de potência. Potência elétrica. Esta potência elétrica é representada pela letrinha P e a unidade de medida é o watt. A corrente elétrica representada pela letrinha I e a unidade de medida é o ampere. A tensão elétrica representada pela letra U ou pela letra V e a unidade de medida é o volt. Esta potência, que é o trabalho realizado pela corrente, em função do tempo, vai fazer com que esse determinado componente consuma uma energia elétrica. Essa energia elétrica é dada em kWh e essa energia elétrica no final do mês vai representar o custo que nós pagamos na nossa conta de energia. Agora o fato é o seguinte, para que tudo isso ocorra, para que eu pague minha conta de energia, porque eu consumi uma energia elétrica que veio de uma potência realizada, que ocorreu devido à circulação de corrente, que só existiu devido à aplicação de uma tensão, então para que todo esse ciclo funcione, eu tenho que ter a primeira coisa o quê? A tensão elétrica, separação de cargas. Uma vez separadas as cargas, todo esse fluxo vai funcionar até chegar na minha conta de energia. Agora, tudo isso acontece, todo esse fenômeno aqui de circulação de corrente, de aplicação de tensão, da resistência elétrica, porque a corrente elétrica do circuito ela vai depender do valor de resistência elétrica do condutor. Então, todo esse fenômeno aqui de tensão, corrente, potência, foi estudado por Ohm. Então, Ohm idealizou, através da sua primeira lei, mostrando para nós o seguinte, a intensidade da corrente elétrica em um circuito
é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à sua resistência. Então, se nós utilizarmos esse conceito de Ohm, nós conseguimos dizer o seguinte, que a intensidade da corrente que circula em um condutor é diretamente proporcional à tensão aplicada, à força aplicada, e inversamente proporcional à resistência elétrica desse condutor. Então, através dessa equação, nós conseguimos entender o que Ohm quis dizer através da sua primeira lei. Agora, isso significa o quê? Se eu tenho o valor de tensão aplicado no circuito e o valor de resistência ôhmica desse circuito, eu consigo calcular, justamente, eu consigo deduzir qual que é o valor de corrente elétrica que vai circular por esse condutor. Tá, professor, mas e se eu não tiver o valor de tensão e resistência, mas eu tiver a corrente e a resistência? Eu consigo calcular a tensão. E vice-versa. Então, para qualquer variável que eu quiser calcular nessas equações, é apenas isolar, né? É apenas isolar essa variável, substituir as demais, que eu vou conseguir fazer o cálculo dessas grandezas. Então, vamos, através dessa fórmula, chegar nas demais fórmulas. Então, corrente é tensão sobre resistência, primeira fórmula. Segunda, multiplicando cruzado, V vezes 1 I vezes R, eu sei que a tensão elétrica no circuito é igual à resistência elétrica vezes a corrente. E se eu quiser saber o valor de resistência elétrica? Então é o seguinte, a resistência elétrica do circuito é só isolar essa resistência elétrica, né? Então R vezes I é igual a V, e aí eu passo a resistência, eu mantenho a resistência e passo a corrente para o outro lado. Então eu teria o seguinte, isolando R, eu teria que resistência elétrica é igual a tensão dividido pela corrente. Então aqui eu tenho 3 fórmulas fundamentais utilizadas na lei de Ohm. Depois no próximo vídeo eu mostro como calcular a potência. Então nós vamos pegar 3 exemplos aqui. Se eu tiver, por exemplo, imagine que eu tenho um circuito e esse circuito tem um resistor de 10 ohms e eu apliquei uma tensão aqui de 100 volts. Qual que é o valor de corrente que vai circular por esse circuito? Então seria o seguinte, corrente elétrica para esse caso, vamos colocar aqui, corrente elétrica seria igual a tensão aplicada dividido pela resistência. Então seria 100 volts dividido para 10 ohms. Então eu teria aqui uma corrente igual a 10 amperes. Outro exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui uma corrente elétrica de 5 amperes e um resistor de 5 ohms. Vamos colocar um resistor de 2 ohms. Ok. Qual seria o valor de tensão aplicado nesse circuito considerando uma corrente de 5 e um resistor de 2 ohms? Então o valor de tensão aplicado seria a resistência vezes a corrente. Então seria o valor de resistência, que é 2 ohms, vezes a corrente, que é 5. Então o valor de tensão aplicado no circuito é igual a 10 volts. E o último exemplo, imagine que eu apliquei no circuito aqui com uma resistência uma tensão no valor de 120 volts e a corrente que circulou por esse circuito foi uma corrente de 2 amperes. Qual que é o valor dessa resistência elétrica, dessa resistência ôhmica? Então o valor de resistência é igual a tensão sobre a corrente. Tensão 120, corrente 2. Então aqui eu teria um valor de resistência de 60 ohms para que gerasse uma corrente de 2 amperes quando aplicado uma tensão de 120 ohms. Então, esses cálculos simples, e essas pequenas fórmulas aqui, deduzem para nós, resumem a primeira lei de Ohm. É lógico que essa primeira lei de Ohm vai se desdobrando, posteriormente vai se juntando às leis de Kirchhoff e começando a dar início aos estudos das teorias dos circuitos elétricos. Tá? Mas por enquanto, neste vídeo, vamos ficar apenas com essa primeira lei de Ohm e no próximo vídeo eu mostro para vocês os cálculos de potência de cada componente utilizando a própria lei de Ohm. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardem que teremos novos. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.